interessante a gente olhar para a gente mesmo nessas situações, como você comentou, né? E tentar refletir sobre, né? O que tem me feito não dormir, por exemplo, o que tem me feito me sentir com o corpo todo dolorido ou, de repente, com uma crise de ansiedade, o que me tem feito, né, me sentir dessa forma. E existe também casos em que, talvez, provavelmente a maioria dos casos, em que a gente não consiga se olhar como deveríamos. E aí entra a necessidade de um profissional, né? Perfeito. Então, a possibilidade de nos reconhecer precisando da ajuda é fundamental, né? Esse primeiro passo que é o reconhecimento. Eu preciso de ajuda, né? E vou pedir ajuda a alguém. Então, esse é um primeiro passo. E eu também pensei, te escutando, que na relação da mulher, aquela que ocupa o papel da mãe, quando eu falava um pouquinho do exemplo do papel mãe-professor, tem também uma criança que se voltou para um contexto em que houve uma exacerbação da interface eletrônica. Olha que interessante, estamos vivendo um outro objeto hoje na cultura que passa a ser um excedente, e me permita dizer, para todos nós. Eu não quero incluir isso apenas exclusivamente ao lugar que a criança ocupa. Todos nós, crianças e adultos, estamos contaminados, estamos tomados dessa interface eletrônica. Por vezes até ela foi um paliativo, uma possibilidade, uma vez que estávamos no início deste ano nos confinando, de dar uma válvula, de ter uma válvula de escape, né? Porque aquela pessoa que não dorme, eu estou pensando, né? De ter uma válvula de escape que foi esses dispositivos móveis, né? Inúmeras lives, situações que nos permitiram dar vez e voz, vazão a essa angústia do confinamento. Percebe? Me parece que esses dispositivos, de alguma forma, nos permitiram dar um contorno a todos essa angústia que a gente viveu, principalmente nos primeiros anos, no primeiro ano, perdão, e que eu acho que agora se amenizou de certa forma, né? Eu sinto que as pessoas estão mais relaxadas, não relaxadas no sentido de não se cuidarem, mas o pânico, a impressão que me passa é que se suavizou, né, em relação ao que vinha acontecendo, embora tenhamos números significativos, enfim, não quero entrar nesse mérito agora, mas é importante a gente poder considerar que isso que a gente atribui à criança, e isso passa a ser um problema para os pais também, né, porque ali implica uma dimensão do limite fundamental, em que as crianças perderam um pouco, né, a margem, a barreira em relação ao tempo de uso desses dispositivos, né? Isso passou também a gerar um conflito dentro de casa, né? Eu noto muitos pais brigando literalmente com as crianças, porque não conseguem dar a elas um limite. E a gente está vivendo, é muito interessante essa questão, é um fenômeno muito interessante. A gente está vivendo a passagem da introdução desse mundo eletrônico, dispositivos de redes, para um suposto novo modo de racionalização. Ou seja, hoje é difícil uma criança aceitar um brinquedo no Dia das Crianças, que está vindo aí. Se tu oferecer para ela dispositivos móveis, eletrônicos, joguinhos, rapidamente, né, ou uma câmera para ela gravar um vídeo, ela ser youtuber, não sei o que, ela rapidamente assimila isso e é o que ela quer. Tá? Eu também quero considerar isso, que está dentro dessa perspectiva que estamos falando, da sociedade de cansaço, do cansaço, porque uma vez que isso são novos dispositivos que nós temos que dar conta. Eu estou tentando me situar para não culpabilizar essa criança, dada a sua realidade que ela vive hoje, que quando nós éramos criança, ainda no meu tempo, e eu falo a partir da minha realidade, nós tínhamos o advento da televisão
E esse dispositivo televisão era maciço também. A nossa postura, a posição como criança era muito prostrada na frente da televisão. E se deixasse, se os pais deixassem, nós ficaríamos o dia inteiro na frente da televisão. Então, nós também tínhamos um excedente de imagens. Eu queria caracterizar isso para não culpabilizar essa criança hoje, né? Nós também tínhamos um excedente de imagens, mas que de alguma forma aquilo era interpretado como, bom, a criança não está me atrapalhando, a criança está ali ocupada de algumas coisas. Então, isso também passa a ser, né, dentro desse contexto do lugar que a mulher ocupa, que estamos falando aí, um outro problema, vamos dizer assim, para ela administrar dentro de casa, porque isso é gerador de conflito, né? O pai diz para esse guri sair do eletrônico, mas então fala com ele, e ali começam, né? Ele não me responde, eu falo, mas ele não me responde, fala tu com ele, e ali começam as discussões, né? E que, obviamente, estamos todos imersos, é isso que eu queria considerar, estamos todos imersos nessa nova lógica que está aí, né? De alguma forma, nós também nos deixamos seduzir por essas novas lógicas que estão aí, né? E a gente tende a projetar fora, culpabilizar a criança, né? Porque ela está, e sim, de fato está. Isso passa a ser um novo dispositivo que, por vezes, identificamos uma certa abstinência até da criança em relação ao uso, né? Tente tirar um dispositivo desses da criança durante um dia ou dois para ver que efeitos isso tem. Já podemos ter essa leitura, né? Já podemos ter isso dentro da realidade hoje das casas, né? Das famílias, né? Eu sei que eu entrei num outro aspecto da nossa conversa, mas eu queria destacar que esse ponto também faz conflito naquilo que a mulher se cobra em relação à educação que está dando para um filho. Será que eu estou conseguindo dar limites? Será que eu não estou conseguindo? Eu não consigo tirá-lo, né? Desgrudá-lo desse dispositivo, né? Se pudesse, se quisesse, se deixasse, a criança fica o dia inteiro, né? Usando esses dispositivos, né? Então, acho que também tem uma questão que se atravessa aí nas convivências hoje, né? Nos modos de subjetivação, e que a gente não sabe como é que isso vai dar. A gente atribui dizendo assim, até justifica. O que vai acontecer é que essa nova geração que está vindo aí, meninos de 8, 9, 10 anos, até antes eles estão usando, eles vão trabalhar depois só com isso. Eles irão trabalhar no mundo eletrônico, então eles já estão sendo mergulhados, imersos nisso. Só que os efeitos que esses dispositivos estão gerando e criando em todos nós são incalculáveis, né? A gente não tem ainda como medir isso, né? Mas tem efeitos aí danosos, né? Por vezes as pessoas viram à noite, né? Em eletrônicos, se deixar um menino, um adolescente, ele fica 24 horas na frente de um game, né? Ele não sai dali. A gente sabe que tem efeitos deletérios, vamos dizer assim. Né? Tá? E, professor, parece que você está fazendo uma leitura, assim, parece que você entrou dentro das casas das famílias É. e está fazendo uma leitura das famílias, né? Uhum. A respeito dessa questão dos eletrônicos, né? O quanto, de repente, excesso de informação, o excesso de jogos, o excesso de, enfim, dos conteúdos trazidos pelos eletrônicos, que tem o seu ponto positivo, sim. Um deles é esse, nesse momento nosso agora aqui, né? De poder conversar e refletir sobre isso com outras pessoas, né? Mas também tem o excesso de informação, né? Que acaba sobrecarregando o nosso cérebro, né? E que acaba sobrecarregando também, interferindo nas nossas emoções. E o interessante que você comentava a respeito, né, dos limites, e eu fiquei pensando que muitas crianças dizem assim, porque é diferente da televisão nossa, né, de quando éramos criança, pelo aspecto da interação, né?
Então, por exemplo, a mãe diz para o filho assim, ó, desliga, agora tá Não, mas eu estou conversando com os meus amigos. Uhum. Uhum. Então, eles têm cada um seu avatar, por exemplo, num jogo, Uhum. e aí eles estão se relacionando dentro do jogo. Uhum. E um dia eu tive curiosidade de olhar, né, de uma criança, e ele corria livremente num parque, Uhum. o que não é possível agora Uhum. fazermos, né? Ele corria livremente com outros amigos no parque, com bastante crianças ali. Uhum. E então essa realidade, aliás, na verdade, não podendo viver a realidade, estão indo para o virtual para tentar viver alguma realidade, né? Perfeito. Essa realidade de poder interagir, que não é possível agora, mas de alguma forma, né? Perfeito. Sabe que tem uma questão interessante que tu destacas, e eu acho importante que a gente possa falar, que tem uma diferença que eu acho que é crucial aí, daquela criança que ficava na frente da TV assistindo um desenho, é que após esse desenho ela tinha uma narrativa para ser feita. Ela queria comentar o filme que ela viu. Ela precisava fazer uma fala. Nessa dimensão virtual não tem narrativas. É uma interação de um monólogo. Muito embora ela esteja num espaço virtual, esse espaço virtual que ela está, ele é um espaço que joga ela no infinito. Nunca se morre, quando se morre se vive de novo, né? As coisas ali não têm uma dimensão de finitude, né? De início, meio e fim, como é a vida. Como temos perdas na vida, como temos... Ali não, o processo é sempre uma injeção de noradrenalina, constantemente, né? A criança está recebendo de prazer, de prazer, de prazer, por isso que ela não desgruda, ela não descola, porque ela tem uma falsa sensação de que ela está interagindo, quando na verdade ela só está recebendo. Ela só está recebendo aquilo, né? Ela não tem interação, ela não consegue fazer uma narrativa com aquela interface, né? É uma narrativa muito nula, que anula ela. Ela se põe numa posição de objeto. Esse, para mim, seria um fator importante a ser considerado, né? Nessa interface, né? E quando tu falavas também, se tu me permite, não sei se temos tempo ainda, esse excesso de informação, e eu falo a partir um pouco desse lugar, no exercício de uma função que é ser professor, isso implica uma visão muito rasa das coisas, da vida, dos conceitos, e não aprofundada. Se nós temos um excesso de informação, nós temos falta de conhecimento. Isso é um dos grandes problemas que eu acabo identificando hoje nos alunos, nas pessoas, porque elas falam a partir de um ponto de vista muito raso, a partir do que elas ouviram. E isso não forma ninguém. Nós, como professores, sabemos disso. O que nos forma como um profissional é efetivamente o conhecimento, que é ele que nos permite a capacidade de argumentação. Porque se nós formos formados no nível da informação, a gente não consegue debater, a gente não consegue discutir, a gente não consegue avançar, né, profissionalmente, se situar, encontrar, vencer os desafios, criar situações inovadoras, criar situações que não estejam dentro do script, né? Tem que estar sempre dentro daquilo que eu tenho, né? Ou seja, a gente não enfrenta os desafios se a gente não tem o conhecimento, que é muito diferente. Eu queria destacar isso da informação. A informação nos torna sabedores de um pouco de tudo, mas um pouco de tudo não forma um sujeito que possa se movimentar efetivamente pela vida, da complexidade da vida, o quão ela exige da gente, né? Então eu tenho uma preocupação muito grande, e nesse excesso de imagem que vivemos hoje, e que implica um excesso de informação que só nos produz uma angústia, uma vez que a gente não tem base para sustentar isso, né? Então a gente só repete, né, o que o outro disse, a gente só repete, isso nos deixa inseguros, né? Isso nos deixa sem coragem para enfrentar os desafios. E o meu receio maior em relação a essa geração que nós, pais, estamos formando,
é que eles não tenham essa base para se movimentar dentro das pandemias da vida, né? Na medida em que a gente, embora soubesse que essa não é a primeira pandemia, a gente estava despreparado para lidar com ela, né? E a gente precisa estar preparado na medida que a gente tem conhecimento para as adversidades da vida, para aquilo que a gente não tem como controlar. E a vida não é medida, controlada, a gente tem que lidar com as situações que vão acontecendo, né? Então, eu tenho uma preocupação nessa formação, e eu acho que os pais precisam ter, né, como educadores, como, né, como professores, como educadores, de uma formação que dê a esse profissional a capacidade dele poder interrogar, que dê a capacidade de ele poder fazer a crítica. E nesse discurso que estamos vivendo hoje da informação, do excesso de informação, ele não permite isso, né? Então, há grandes lacunas aí que logo vamos ter uma resposta em relação a isso, né? Como efeito disso, desse excesso de informação, né? E em que as pessoas não conseguirão se movimentar, né? Efetivamente, né? E não gosto muito dessa expressão, mas quase como massa de manobra, né? Em sociedades hoje, né, em que a gente é controlado, se deixa controlar, né? Então, há uma preocupação nesse sentido, né? Uhum. E, professor, nós temos uns minutinhos aqui, uns 5 minutinhos, Tá. e, de repente, você poderia fazer uma costura agora, ou, de repente, uma síntese, levantar os pontos mais importantes dessa questão do nosso desgaste, né? A nossa postura diante desse desgaste, nossa postura, de repente, ativa para poder repensar isso e poder mudar essa situação de alguma forma, pode ser? Perfeito, ótimo. Se eu pudesse, né, sinalizar alguma coisa em relação a isso, nessa sociedade do cansaço, já tem um nome, né? Estamos vivendo a sociedade do cansaço, nós precisamos parar. Nós precisamos parar. Nós precisamos encontrar tempo para pensar. Nós precisamos efetivamente olhar para dentro de nós e reconhecer um sentido que vale a pena na nossa vida. Se a gente não fizer isso, a gente será autômato. A gente só segue como uma máquina robotizada, né, como um robô autômato que não se interroga, que não pensa. Então, se eu pudesse falar com vocês nesse sentido, se fosse possível entrar um pouquinho nesses pensamentos, nós precisamos reorganizar, nós precisamos pensar o modo como estamos levando a nossa vida. E não é para dizer como um clichê que a vida é breve, que todos sabemos, né? A vida realmente é breve. E nós precisamos fazer valer esse momento em que estamos vivendo. Isso significa que eu tenho que sentar com o meu filho e estar naquele momento que eu estou, mas estar com ele. Estar com ele. E não estar ligado que eu tenho que fazer tal coisa, que a minha cabeça não está ali. Eu tenho que procurar estar inteiro com ele naquele momento. Esse é um exercício que eu convido vocês a fazerem. Vocês que são pais, né? Que estejam com as pessoas naquele momento. Esse mundo que nós ilustrávamos, que falávamos rapidamente aqui, nos transformou em todos com déficit de atenção. A gente parece estar vivendo com TDAH, com uma terminologia bonita aí, né? Mas que fala assim que parece que a gente não consegue se concentrar mais em nada. E nós precisamos nos concentrar nas pessoas que temos à nossa volta e poder estar atento a elas, né? Poder reconhecer a importância disso, das relações, né? Eu acho que isso é um resgate importante que nós precisamos fazer hoje, né? Sob pena de nós sofrermos, né? E é isso que, de alguma forma, estamos vivendo hoje, não por acaso, uma outra pandemia chamada depressão. Olha que interessante, né? Estamos vivendo uma doença que já é epidemiológica. A depressão hoje já se tornou uma doença epidemiológica. E é preciso que a gente possa fazer
fazer valer, né? Reconsiderar as nossas perdas e poder falar sobre ela, né? Uma das possibilidades associadas a esse sintoma depressão é justamente porque não podemos ressignificar as nossas perdas, né? E a gente precisou andar, precisou caminhar. Não velamos os nossos mortos, mas isso é um grande sintoma na contemporânea. Não temos mais tempo para isso, né? Nós precisamos resgatar esses valores que antes tínhamos, né? Que eram importantes, né? Essas referências importantes, né? Não dá para viver nessa velocidade, né? Que estamos vivendo. Tá bem? E aí o nosso corpo cobra, né? Quando a Cobra. gente vive além do que o nosso corpo consegue absorver, do que ele consegue assimilar, né? Exatamente. Professor, que papo gostoso, que Agradeço muito. gostoso te ouvir, que reflexões, que provocações, que desafios importantes você trouxe aí para gente. E eu agradeço de coração pela honra de você participar desse momento aqui e seguimos aí, né? Seguimos falando, né? Seguimos falando. Exatamente, nos falando e também fazendo a nossa parte, né? Como você hoje se dispôs a fazer, para a gente poder, de alguma forma, alcançar as pessoas, né? Para que tenham uma vida, né? Que possam, como você colocou, uma vida com sentido, né? Que consigam, de repente, olhar para o que é mais importante, né? E para aprender com seus sofrimentos também, né? Isso aí. Perfeito. Perfeito. Muito Então, tá bem. bom, Muito obrigado. muito obrigada, tá? Um abraço a todos. Muito obrigado.